Este quadro foi vendido por 82 milhões de dólares, mais caro que o PIB do Brasil. E o pintor, coitado, nunca viu a cor do dinheiro. Trágico, bem-vindo à vida do CLT. E hoje a obra vale uma fortuna absurda. Mas quando o artista estava vivo, ninguém dava moral pro cara. Imagine você descobrir que seu trabalho vale milhões só depois que você vira uma estrelinha. Aí já foi pro quiabo. Hoje você vai conhecer a história de Vincent van Gogh, o holandês mais famoso na atualidade, porque na época, quando ele vivia, só era apenas mais um ruivo. E do quadro que virou um dos mais caros da história da arte, a pintura que se chama, essa é difícil pronunciar, hein? Portrait of Dr. Gasher. Acho que é assim que pronuncia. Acertou, miserável. Agora presta atenção no rosto desse médico malandrinho neste quadro. Ele está com a cabeça apoiada na mão, com uma cara meio triste e até parece que ele está seduzindo Van Gogh. Parece que ele está pensando, este quadro aqui ainda vai valer milhões. E hoje Van Gogh é considerado um gênio da arte. Um dos pintores mais famosos da história. Veio meio tarde, o reconhecimento. Mas tem um detalhe muito importante na vida de Van Gogh. Definitivamente ele nasceu numa época errada. Se fosse hoje, o que ele seria? Temos aqui 3 opções. Primeira opção, Uber. Segunda opção, político. E terceira opção, muito provavelmente, funkeiro. Eu voto no funkeiro. And I think to myself... Durante a sua vida inteira, ele apenas vendeu um único quadro. Apenas um único quadro. Vocês têm noção disso? Aí falam que ele tinha depressão, ansiedade. Não tem como, cara. O cara vai ter mesmo. Imagina a situação. Você pinta centenas de quadros, mostra para centenas de pessoas e a reação é tipo, legal, muito interessante. Mas eu vou escolher esse vaso sanitário aqui. Era basicamente isso. Aí hoje, só hoje, pleno século 21, o cara é considerado um gênio. A história da pintura. Em 1890, Van Gogh conheceu um médico chamado... Me recuso a dizer o nome dele porque eu acho que ele foi muito pilantra. Ele era médico, mas também tinha interesse por arte. Basicamente era o médico responsável pela saúde mental de Van Gogh. Já vimos que não deu muito certo isso, né? Então, já dá para imaginar que as consultas não eram muito tranquilas. Era mais ou menos assim: doutor, eu estou meio mal hoje. Por favor, cuida de mim. O doutor, tá. Antes disso, você poderia pintar mais um quadro para mim? Mais um retrato meu? Foi nesse período que Van Gogh pintou o famoso retrato do médico. O retrato nem era tão bom assim. E há registro que há 2 quadros desse retrato. Ou seja, Van Gogh garantiu a aposentadoria de toda a geração da família do médico. E olha que ele já era bem de vida, né? Era médico. Mas o doutor tinha 82 milhões de segundas intenções. O leilão milionário. Décadas depois que Van Gogh saiu do plano real e foi para o plano espiritual, o mundo finalmente percebeu uma coisa. Talvez, só talvez, esse cara pinta bem demais. Só talvez, né? Aí em 1990 o quadro foi para um grande leilão em Nova York. E agora imagine a cena. Um monte de milionário ou bilionário, né? Porque pro cara gastar 82 milhões de dólares, pra mim ele não é milionário. Pra mim ele já é bilionário já, né? Levanta as plaquinhas 10, 20, 30, que seja, 18, 39. Só não pode ser real, né? Tem que ser em dólar. E os lances só aumentam. Até o martelo bater em 82,5 milhões de dólares. Quero ver quem é esse cara que comprou esse quadro, viu? Naquele momento, o quadro do doutor virou uma das obras mais caras vendidas do mundo. Agora imagine Van Gogh assistindo tudo isso lá do céu e falando: agora vocês gostaram, né? Aí você deve estar perguntando, quem foi o cara que comprou essa obra no leilão por 82,5 milhões de dólares? Quem foi Ryohei Sato? Ryohei Sato era um empresário japonês muito rico nos anos 80. Ele era presidente de uma empresa de papel. A sua fortuna vinha de fornecer papéis para mangás. Isso aí são fontes da minha cabeça, eu que estou inventando, mas seria bem legal, né? Que vendia muito mangá naquela época e vende até hoje, né? Na época o Japão estava vivendo uma bolha econômica gigantesca e muitos bilionários japoneses começavam a comprar obras de arte por valores absurdos. E não era
mangá do Goku, do Pokémon, nada disso. Eles só queriam obras de arte europeia. A polêmica absurda. Depois da compra, Sato fez uma declaração que chocou o mundo. Ai, que choque, que tristeza. Ele disse que quando morresse, queria que o quadro fosse cremado junto com ele. E o seu desejo foi executado? Acho que não. Sim, queimaram Van Gogh de 82 milhões de dólares. A declaração causou revolta. Revolta, que loucura. Enorme no mundo da arte. Depois ele disse que era apenas uma piada. Tô de brinks, tô tranquilo. Mas muita gente nunca acreditou totalmente. O mistério. Quando Roy Sato morreu em 1996, surgiu um grande mistério. Ninguém sabia exatamente onde o quadro estava. Onde será que esse quadro estava, hein? A obra desapareceu do público por muitos anos e acredita-se que passou para colecionador privado. Peraí, se ela desapareceu e o povo tá acreditando, ninguém sabe então. Provavelmente foi roubada essa obra aí, viu? Até hoje não existe confirmações públicas de onde está o quadro. A moral da história é maravilhosa. Se seu talento pode não valer nada hoje, mas depois que você virar uma estrelinha, sempre aparece um esperto, um cara sorrateiro que tá ali de plantão, né? Algum colecionador oportunista que ganha uma fortuna com aquilo que ninguém valorizava antes. Ou seja, muito provavelmente um pequeno esquema de lavagem de dinheiro. Se hoje ninguém valoriza seu trabalho, relaxa. Talvez daqui a 100 anos alguém fique milionário com ele. Infelizmente, não vai ser você. Mas pare e pensa, você fez o bem para alguma família, você enriqueceu alguma pessoa e você deu vários trabalhos para muitas pessoas. Só que você não usufruiu de nada disso. Só apenas carrega seu nome. E o que é um nome hoje? Não sei, vou ver e te aviso. O mundo da arte é cheio de histórias assim. Artistas ignorados, obras que ninguém queria e décadas depois viram tesouros milionários. Então se você gosta dessas histórias absurdas de artistas malucos, quadros caríssimos, curiosidades bizarras, se inscreva no Come de Arte. Porque o mundo da arte tem mais plot twist que novela mexicana. E aqui a gente vai descobrir todos eles.